Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Pastor Flávio, bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, meu querido irmão, pastor Wagner. Estamos juntos. Pastor Flávio, eu vou perguntar porque me impressiona. Quantos anos você tem, amigo? Rapaz, eu tenho 59,5, mais ou menos, né? Em junho faço 60 anos. Rapaz, tu tá no formal. Tu tá no formol, varão. Tu tá no formol, varão. Tu não... eu te dou 45 anos mole. Aí o pessoal olha para mim, eu que tenho quase 60 aí. Ô, rapaz, se eu Boa. não tivesse um probleminha na lombar, que ainda estava jogando bola, ainda dando aula para turma jovem aí, mas infelizmente estou parando, né? Mas não abrir e fechar de olhos, amigo. Deus Glória. te devolverá a lombar juntamente com uma grande cabeleira que você vai balançar. É verdade, né? Mas Flavinho, alguns colegas brincam com isso assim, de que vale tudo isso, né? Se você não está aqui, né? é verdade, é verdade. Flavinho, Deus te abençoe ricamente na mensagem. Vai na fé, tá bom? Deus está contigo, vai morar, amigo. Amém. Vamos lá. Santo Deus, obrigado pela vida do pastor Flávio. Uma bênção, ele tem sido ministro do Evangelho, um homem separado com a unção de mãos ao sacerdócio e tem executado com excelência a obra. Ele vai falar agora, Deus preparou uma mensagem que teu Espírito transmita para nós de acordo com a nossa necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te use, viu, amado? Amém. Obrigado, pastor Wagner, pela oportunidade. Bom dia, com alegria para todos, irmãos. É bom estar aqui mais uma vez nesse púlpito, né? Tão importante, cada dia mais importante para nossas vidas, né? Cada dia tendo mais relevância. A presença do pastor Lucas, espetacular. Eu fiquei também emocionado com a presença do pastor Marcos de Benedito, né? Aí comentando aí o artigo que escreveu, para mim um dos maiores hoje na atualidade, para mim o melhor autor que nós temos aqui no Brasil. Eu fiquei muito assim orgulhoso, muito feliz em vê-lo aqui. E pelas coisas que ele escreveu, né, na revista Adventista como editor, sobre o que tem acontecido aqui na sala, né? Hoje nós queremos tratar aqui de um tema que eu já planejando falar sobre ele, né? É um tema extremamente relevante, porque nós somos cidadãos do céu, do reino dos céus. Isso tem muito a ver conosco. Esses dias, alguns meses atrás, eu fui submetido a uma cirurgia, né, odontológica e foi feita alguma sutura, né, e algumas pontas de linhas ficam maiores, né, a linha da sutura. E foi aí que eu percebi um órgão que nós temos que eu fiquei apaixonado pela língua. Pela língua. A língua, a impressão que eu tinha durante aqueles momentos é que a língua parece que ela é independente do corpo. Ela é como se ela tivesse vida própria. Ela foi planejada por Deus, parece que é para proteger a boca. Aí tudo de estranho que tem na boca, a língua insiste em querer tirar. Então, aquelas pontas de linhas que ficaram mais salientes, assim que a língua percebeu, a língua ela não me deixava, ela passava em cima do lugar, o tempo todo ela ia se ferindo, mas ela não desistia de tentar tirar aquele objeto estranho, aquele nó que estava ali na boca. Ia ferindo, eu ficava angustiado com isso. E eu ligava para o dentista, rapaz, tem que cortar esse pedaço aqui, alguma coisa, porque eu tentava colocar a língua para o lado, tentava domar a língua, não vai ficar, vou deixar ela no cantinho aqui, para ela não encostar. Se ela ficar aqui no cantinho, mas não tinha jeito, ela ia sozinha e passava no lugar, e ficava passando. Esses dias aí atrás, algumas 2 semanas, a minha esposa fez também uma cirurgia. Aí no caminho ela disse assim,
O que é que eu faço com essa língua? Eu digo, não tem jeito, não. Não tem acordo. Se eu botar algodão para proteger no lugar, a língua vai tirar o algodão. Eu comecei a estudar sobre a língua. Como eu disse, eu fiquei encantado com a língua, né? Essa capacidade que ela tem de... essa insistência que ela tem em resolver o problema na boca. Eu estudei um pouquinho sobre a língua e descobri algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui. Na língua, a língua humana, ela mede aproximadamente 10 centímetros, mais ou menos, né? É a parte do corpo que mais se cura, que se cura mais rapidamente. Qualquer ferimento na língua, ela cura logo, né? Rapidinho. Há mais de 600 tipos de bactérias na boca. E a cada 1 mililitro de saliva, né, ali existem cerca de 1 milhão, mais ou menos, de bactérias, 1 milímetro, né, ou milímetro, não, mililitro, né, de saliva. A língua é um dos músculos mais fortes do corpo. Não sei se você sabia disso, são os mais fortes. Tem muitos músculos. E também é o mais flexível que tem. Cerca de 50% das bactérias da boca vivem em cima da língua, na superfície da língua. Por isso, a limpeza frequente da língua com raspador, né? Existem instrumentos aí. Aquelas escovas que... não vá naquilo ali, não compra. Eu tenho um raspador de língua, né? A limpeza da língua ajuda a prevenir ataque do coração, pneumonia, nascimentos prematuros, diabetes, osteoporose, infertilidade nos homens. Eu diria mais, um mau hálito, basicamente o mau hálito fica concentrado na língua, que essas placas que ficam na língua, precisamos limpar a língua, né? É a única parte do corpo que tem sensores de gosto, é na língua. Assim como nós temos impressões digitais, né, nas mãos, nos dedos, a língua também. Cada pessoa tem uma língua única. Elas são diferentes uma da outra, né? As pesquisas dizem também que as mulheres têm a língua mais curta. Tem a língua mais curta do que a dos homens, né? E alguns maldosamente dizem assim, imagine se fosse mais comprida, né? Como é que seria, né? Isso é uma maldade, porque eu tenho percebido na experiência que existem homens que falam mais do que as mulheres, falam muito mais, né? Esse músculo, né, a língua, ela tem cerca de 3.000 papilas gustativas. A língua é o único conjunto de músculos voluntários, são músculos voluntários. Nunca se cansa, a língua nunca se cansa. Por isso que as pessoas, quando começam a falar, às vezes gostam de falar muito, não se cansa, a língua não cansa. A sua flexibilidade, né, é devido a 17 músculos que ela tem. E esses músculos permitem à língua realizar diversas importantes funções. Mastigação, deglutição, que é o ato de engolir, o sentido do paladar e a fala. E é sobre essa característica, ou essa função da língua, falar, é que eu quero falar nesta manhã. Hoje eu gostaria de trazer para vocês a teologia da palavra ou da fala, do ato de falar. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Sobre essa função, irmãos. A Bíblia tem muito a dizer, a Bíblia diz muito sobre o assunto. Eu até queria pedir para você que tenha a sua Bíblia aqui agora, traga a sua Bíblia, seja ela no celular, de preferência traga o livro, de preferência, tá bom? Se não puder, use o celular, use o tablet, o computador, como você preferir. Mas eu gostaria muito de se acompanhasse cada um dos textos que vamos ler. Nós queremos hoje permitir que a Bíblia se expresse, que a Bíblia fale. É claro, em todos os sermões que são feitos aqui, a Bíblia é exaltada, mas eu queria ler hoje, pelo menos eu quero ler 30 versículos da Bíblia. Eu gostaria muito que essa mensagem, eu não coloquei aqui meu tempo aqui, deixa eu colocar, que essa mensagem que estamos transmitindo hoje, ela vem direto da Bíblia para o nosso coração, sobre o devido uso desse dom maravilhoso que Deus nos deu, que é a fala, o dom da fala, o dom de projetar palavras, tá certo? Nós queremos utilizar isso aqui
a partir de, como eu disse, de 30 versículos. Eu quero ler o primeiro aqui agora, né? Provérbios 18, verso 21. A maioria estarão no livro de Provérbios. Isso vai facilitar a nossa busca, né? Provérbios 18, no verso 21, aqui na minha versão, que é a revista, Almeida Revista e Atualizada, e a da maioria que tem, com certeza, né? Aí o verso 21, capítulo 18 de Provérbios 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vamos a outro versículo, 21, 23, de Provérbios também. 21, 23. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha que coisa impressionante, né? 21, 23. O texto bíblico aqui diz: o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma de angústia. Aquele que cuida, que protege, que pensa antes de falar, né? Aquele que guarda a sua boca, que guarda a sua língua, está guardando a sua alma de problemas, de angústias, de infortúnios. Você achou bacana esses dois textos? Vamos ao terceiro ainda, tem mais alguns aqui. Tiago, capítulo 1, verso 22. Vamos lá agora para o Novo Testamento. Tem também o Tiago também fala bastante sobre a língua. Você já percebeu isso, né? Na carta de Tiago, ele trata no capítulo 1, agora no versículo 26, Tiago nos diz: se alguém supõe ser religioso, se você acha que você é crente, é religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu coração, o seu próprio coração, a sua língua ou a sua religião é vã. Olha só, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, a religião dessa pessoa, desse cristão, desse crente é vã. Se não refreia a língua, sua religião não tem valor. Impressionante isso aqui, viu, irmãos? São textos que nós lemos algumas vezes, passamos por ele, às vezes não paramos para pensar. Eu parei para pensar nesses versículos, né, que tratam da questão da língua e da sua capacidade, né, do dom da fala. Outro texto ainda em Tiago, capítulo 3, versos 5 e 6. 5, 6 e 8. Tiago 3, diz assim, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago bate, né, irmãos? Até, como se diz por aqui, até umas horas, né? Bate na questão do mau uso da língua, né? No uso desordenado, daquele que não refreia a língua, aquele que fala o que vem na cabeça. Eu ouvi alguém dizer, falando de alguém, diz assim: fulano de tal, ele tem o cérebro muito perto da boca. É tão perto que quando ele pensa, ele já fala, né? Já sai o que ele pensou, né? Conselho bíblico de Deus para mim e para você, irmãos, nesta manhã, é que aprendamos a usar muito bem a língua. Vamos continuar vendo outro texto ainda, Tiago, capítulo 29. Tiago, desculpe, né? Agora voltamos para Provérbios, né? Provérbios 29, versículo 20. Espero que você esteja acompanhando, tá bom? Alguns eu tenho certeza que vão anotar esses versículos aí. Talvez vão ficar impressionados com essa quantidade de versículos falando sobre esse assunto, né? Provérbios 29, versículo 20. Olha só, tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para um insensato, um tolo, do que para ele.
Um homem que é precipitado nas suas palavras. Homem, no sentido genérico, claro, né? O homem e a mulher, que é precipitado, que tem o cérebro muito perto da boca, que não pensa, não dá tempo de pensar, já pensou, já saiu a palavra. Maior, diz o texto bíblico aqui, Salomão, né? Eu quero fazer este registro aqui. Quem escreveu Provérbios, onde estão concentradas a maior parte dos textos que vamos ler aqui, é Salomão, irmãos. E Salomão, quando diz alguma coisa, a gente tem que parar para pensar um pouquinho, prestar atenção. Ele é apresentado como o homem mais sábio que já existiu, só pede para Jesus. Então, quando Salomão vai me dar um conselho, eu tenho que prestar atenção, você tem que prestar atenção. A partir de agora, nós queremos pegar os textos que eu escolhi aqui e dividi-los em 5 grupos, tá bom? 5 grupos para a gente orientar melhor o nosso estudo nesta manhã, que na verdade não é uma pregação, é um estudo, né? É um estudo sobre essa questão da língua. Por isso que eu disse que a teologia da palavra, a teologia da fala, ok? Então, o primeiro grupo é fale, né? Use a fala, fale, mas fale a verdade, fale só a verdade. O primeiro texto está no livro de Êxodo, um texto clássico sobre esse assunto. É mandamento. Eu quero ler também, embora nós já sabemos de cor. Êxodo 20, verso 16. É um mandamento, está entre os 10 mandamentos. Foi escrito por Deus, com o dedo de Deus, em tábuas de pedra. Mandamentos eternos. No versículo 16, assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não minta. Não minta contra o teu próximo. Esse texto aqui fala da mentira. O grupo que nós estamos de texto que nós estamos escolhendo aqui agora, que escolhemos aqui, é fale, mas fale a verdade. O mandamento já diz logo que não minta, fale a verdade. Não diga falso testemunho. Não diga aquilo que você não viu. Se você não viu, você não é testemunha, então não dê um falso testemunho. É isso que a Bíblia está no mandamento, irmãos. O segundo é o não dirá falso testemunho, é o quê? Eu não lembro agora o número dele, né? Mas observe que está lá nos 10 mandamentos. Fale, mas fale a verdade. Colossenses, no capítulo 3, outro texto, vamos lá, a Bíblia, né? O que Paulo diz sobre esse assunto? Colossenses, no capítulo 3, o versículo 10. Vamos ler o 9 e o 10, né? Não, vamos ler a partir do 8 aqui, do 8. Diz assim, Paulo diz assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Ele explica, né? Continua dizendo, verso 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Quem mentia era o homem do passado. Não era o velho homem, não era o homem do passado, o seu velho homem. Ele diz, verso 10, no verso 9 ele diz, você se despiu, vós vos despistes, né? Do velho homem com seus feitos, e no 10, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não minta, porque você agora é uma nova criatura. Você é um cidadão do céu. Fale, mas quando falar, fale a verdade. Fale somente aquilo que é verdade. Que você não tem que se envergonhar do que se falou. Esse é o sentido. Voltemos a Provérbios, capítulo 8 de Provérbios. Vamos retornar a Provérbios várias vezes. Provérbios 8, versículos 7 e 8. Diz assim, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Aqui é o Senhor falando, né? Abominam a impiedade. São justas
todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Aqui está o nosso exemplo, irmãos. É o Senhor falando, né? A minha boca proclamará a verdade. Não vai sair nunca mentira. Tem até um texto que diz que Deus não mente. É impossível a Deus mentir. Deus não mente. Ele só fala, só proclama a verdade. Nós, seus filhos, herdeiros do reino, né, que ele quer nos conceder, que está sendo já preparado por Cristo, como cidadãos desse reino, devemos abominar também a mentira. Outro texto ainda em Provérbios capítulo 12, verso 17. Provérbios 12, 17. Parece que eu coloquei o relógio aqui. Não, acho que está certo, né? Está certo. Né? Vamos lá. Provérbios 12, eu disse 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. O que diz a verdade manifesta aquilo que é justo. Mas a testemunha falsa, aquele que mente, aquele que fala o que não viu, né? Testemunha, né? Falsa, ela manifesta a fraude, né? Somente aquilo que é falso. Livro de Efésios, capítulo 4, voltemos a Paulo outra vez nos contribuindo com o nosso estudo aqui, o apóstolo Paulo. Livro de Efésios, deixa eu ver aqui, para não... Ok, Gálatas. Efésios 4, verso 25. Espero que você esteja acompanhando, hein? Vamos lá. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Observe que Paulo não está falando que isso aí é para ser com os irmãos somente, é com o próximo. Fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Com o próximo, né? Portanto, então, esse conjunto de textos, nós lemos 5 versículos aqui, dentro desse tema aqui, que é o primeiro tema, fale, mas fale a verdade. O segundo grupo agora, que nós inauguramos agora, com Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, é fale, mas fale no tempo certo. Fale a verdade, mas fale no tempo certo. Aí, falando do tempo, Eclesiastes, capítulo 1, Salomão, Eclesiastes capítulo 3, né, no versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, Salomão diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E a partir do versículo 12 ele começa a dizer tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, e vem no versículo 7 agora. Ele diz: tempo de rasgar e tempo de coser, né, de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Existe tempo para tudo, inclusive tempo para falar. Tem momentos que tem que ficar calado, é o que diz o sábio Salomão. Fale, mas fale no tempo certo. Às vezes, nós dizemos coisas, até que são coisas verdadeiras, né? Mas não temos sabedoria, muitas vezes, para falar essas verdades no tempo certo. Fale, mas fale no tempo certo. Voltemos outra vez a Provérbios. É o nosso livro-texto, né, desta manhã, Provérbios 15. Provérbios 15, versículo 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, no tempo certo, quão boa é. Né? Outro texto ainda, Provérbios 17,
ou melhor, Provérbios 25, versículo 11. Esse é um texto clássico, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como disse no versículo anterior, quão boa é quando a palavra é dita no tempo certo, no momento certo. Porque há tempo de falar e outro tempo é de ficar calado. Fale, mas fale no tempo certo. Tiago, capítulo 1. Tiago 1, verso 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Alguém já disse que Deus foi tão sábio, né, ao nos construir, porque ele sabia, né, que não deveríamos falar fora do tempo. Então, ele nos deu apenas uma boca, né, e 2 orelhas. Todo homem esteja pronto, diz aqui Tiago, né, para ouvir, mas para ouvir 2 orelhas. Apenas uma boca, apenas uma língua, seja tardio para falar. Não se precipite ao falar. Aguarde o tempo certo de falar. Isso é sabedoria. Falar no tempo certo é sabedoria. Aí vem o terceiro grupo de versículos, né? O primeiro grupo, recapitulando, fale, mas fale a verdade. O segundo, fale, mas fale no tempo certo. E o terceiro, fale, mas não fale muito. Não fale muito. Versículo 13, agora, capítulo 13 de Provérbios. Provérbios 13, versículo 3. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Fale, mas não fale muito. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O que fala demais. O que fala demais diz coisas que não deveria. Já aconteceu alguma vez, como você acontece comigo sempre. E às vezes eu pensar naquilo, para que eu fui falar aquilo ali? Não precisava. A pessoa nem me perguntou e fui falando aquelas coisas. Para que eu falei aquilo ali? Para que eu falei aquela bobagem? O que guarda a boca conserva a alma. Porque às vezes nós falamos coisas que nos arrependemos, mas já falamos, na verdade. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Outro texto ainda. Espero que o senhor não esteja cansado, né? A Bíblia tem muito a nos dizer ainda. Estamos, acho que, na metade ainda, viu? Vamos ver outro versículo? Provérbios 10. Provérbios 10, 19. Olha só. No muito falar, não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. No muito falar, não, o texto bíblico disse, não falta transgressão. Mas eu disse, a gente não deixa de falar bobagem. Quando fala muito, fala bobagem. Todo aquele que fala muito, fala bobagem. Né? É claro, tem suas exceções, né? Mas a Bíblia diz que no muito falar não falta a transgressão, né? Mas aquele que é sábio, que modera os lábios, esse é prudente, aquele que escolhe bem o que vai falar. Fale, mas não fale muito. 17, Provérbio 17, versículos 27 e 28. Isso aqui é muito interessante também disso. Salomão diz, quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Verso 28, até o estulto, o tolo
Quando se cala, é tido por sábio. Até o tolo, quando está calado, a pessoa está ali calado, deve ser muito inteligente. Está calado ali, parece ser sábio, né? O que cerra os lábios é tido por sábio. Aquele que não fica falando demais. Espera a hora certa para falar. Um professor que eu tive no SALT, né, no curso de teologia, professor João Antônio, ele disse uma frase que eu descobri o autor dessa frase é Maurice Switzer. E a frase é o seguinte: é melhor. Ele estava criticando alguém que estava falando bobagem na sala, né? Ele disse assim: é melhor você ficar calado e as pessoas pensarem que você é um idiota, que você está calado, do que você abrir a boca e acabar com todas as dúvidas. Você pensou na sabedoria dessas palavras, irmãos? É melhor você ficar calado, a pessoa ficar pensando, pô, ele deve ser, não sabe nada, tolo, está calado, não sabe nada. Deixa ele pensar. É melhor do que você abrir a boca e não restar mais dúvidas, né? De que você de fato é um tolo. No muito falar, a transgressão. Fale, mas fale a verdade. Fale, mas fale no tempo certo. Fale, mas não fale muito. Vigie a língua, vigie as palavras. Tiago, capítulo 3. Tabelinha, né? Tiago e Provérbios. Tiago, capítulo 3. Verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Se nós refrearmos as palavras, cuidarmos muito bem as palavras escolhidas, ditas no tempo certo, da maneira certa. Esse deveria ser um tópico que eu deveria abordar, não vou abordar. Fale, mas fale do jeito certo, né? Não vou falar sobre esse assunto, mas eu quero só pincelar aqui, né? Se nós tivermos cuidado de não falar muito, falar a verdade, falar no tempo certo, falar do jeito certo. Tiago diz aqui: este é varão perfeito, esta é uma mulher perfeita. Sabedoria, irmãos, e sabedoria do céu. Lembre, nós estamos estudando aqui a teologia da palavra, o que Deus pensa sobre isso. O quarto tópico é: não creia em toda palavra. Comprove a palavra. Antes de você crer em alguma coisa, comprove a palavra. Isso é sabedoria bíblica também. 1 João, vou mudar um pouquinho, né? 1 João, capítulo 4. Esses aqui, lembre-se que são versículos que eu escolhi. Pode ser que existam outros versículos que você conhece, que você pode acrescentar essa lista, né? Eu escolhi, tinha outros versículos, não poderia ficar muito longo, muito cansativo. Eu escolhi esses aqui, mais ou menos 5, no máximo, por cada tópico desse. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, disse o apóstolo, né? O apóstolo João, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Qualquer pessoa que está falando, não dê crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Não acredite em qualquer coisa que as pessoas falam por aí. É o conselho do idoso e sábio apóstolo, aquele que se tornou mais parecido com Jesus, João. Aprendeu com Jesus. Então, o filho do trovão começa esse texto dizendo: amados. O discípulo, agora o discípulo, o filho do trovão, agora o discípulo do amor. Amados, atenção, um conselho: não dê crédito a qualquer palavra, não. Não acredite em qualquer coisa. Tem muitos falsos profetas por aí. É isso que ele está dizendo. Paulo diz em Colossenses. Paulo também fala em Colossenses. O capítulo é o 2.
Colossenses 2, versículo 4. Eu não deixei tudo marcadinho aqui para dar tempo de procurar juntamente com você, né? No mesmo tempo que você, para eu não estar sempre na frente e não dar tempo, né? De você encontrar. Queria que você acompanhasse também a leitura. Leia na Bíblia. Deixa eu fazer um parênteses aqui antes de ler esse texto aqui, né? Porque eu resolvi ler. Eu poderia ter colocado aqui um PowerPoint, né? Poderia ter colocado. Pensei, até comecei a fazer o PowerPoint. Eu ia dizendo os textos apresentando, que poderia colocar até em mais de uma versão. Eu pensei em fazer isso, colocar em mais de uma versão. Mas o que eu queria mesmo era que nós lêssemos a Bíblia nessa manhã. Ler bastante a Bíblia. Eu gosto, quando eu dou estudos bíblicos, eu gosto de ler os textos direto na Bíblia, colocar uma Bíblia na mão da pessoa que estamos estudando e pedir que a pessoa leia na Bíblia. Eu podia levar os textos, né? E aqui, ler esse texto aqui, como alguns estudos bíblicos já vêm com o versículo ali. Eu fujo daqueles versículos da maneira que estão ali. Eu gosto de ler direto na Bíblia. Eu tenho a impressão, cada dia mais verdadeira, que quando nós lemos a Bíblia, na Bíblia, alguma coisa diferente acontece. Parece que o acesso de Deus à nossa mente, ao nosso coração, parece que é mais fácil. Por isso eu disse, não vou usar o PowerPoint, vamos ler direto na Bíblia. Diretamente na Bíblia. Algo de importante acontece quando lemos a Bíblia, diretamente nela, né? Capítulo 2 de Colossenses, versículo 4. Assim, disse Paulo, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Não deixe ninguém te enganar com histórias da carochinha, com argumentação vazia, com retóricas. Não deixe ninguém te enganar. Comprove a palavra. Não creia em toda a palavra. Acredite naquilo que você pode comprovar. É isso que diz o texto bíblico. Um dos versos que eu mais gosto sobre esse assunto está em Provérbios, capítulo 14. Esse aqui, talvez por si só, já serviria para resumir esse tópico de não crer em toda a palavra. 14:15 de Provérbios diz assim: o simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples aqui é o ingênuo, é o tolo nesse sentido, né, de ingenuidade. O imaturo, ele crê em qualquer coisa. É isso que Salomão diz aqui. O simples dá crédito a toda a palavra. Não acredite em toda a palavra. Comprove a palavra. E um texto que utilizamos muito em nossos estudos bíblicos está em Atos, capítulo 17. Atos 17. É um texto clássico, né? Dos estudos bíblicos. Versículo 11. Paulo tinha pregado o evangelho em Tessalônica, para os tessalonicenses, e agora Paulo estava em Bereia, pregando o evangelho, e pregou o evangelho, e o verso 11 ele diz assim: estes de Bereia, os bereanos, eram mais nobres do que os de Tessalônica, do que os tessalonicenses. Por que eram mais nobres? Pois receberam a palavra com toda avidez, com toda alegria, receberam o evangelho de Jesus, com avidez. Estavam comendo a palavra, os de Beré, assim como também os de Tessalônica. Mas estes eram mais nobres, não somente porque receberam a palavra com avidez, mas o texto continua dizendo, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Quem estava pregando para eles era Paulo, o maior exportador do cristianismo que o mundo já viu. Ninguém foi igual a Paulo. Em suas viagens missionárias, espalhou o evangelho para o mundo inteiro e chegou até nós. Paulo estava pregando para os bereanos e todos os dias ele buscava as Escrituras para ver que se Paulo estava falando era realmente assim, era de fato assim.
Não crê em toda palavra, não importa quem está dizendo para você. Comprove a palavra. E vamos ao último grupo, né, de textos. O título já é autoexplicativo. Não jogue lenha na fogueira. Somos cidadãos do céu. Fale a verdade. Fale, mas fale a verdade. Fale, mas fale no tempo certo. Fale, mas não fale muito. Não creia em toda palavra. Comprove a palavra. E o quinto agora, não jogue lenha na fogueira. Provérbios 17, versículo 9. Estou em Atos, né? Provérbios 17. Posso ver as páginas aí no Zoom e no YouTube, a Bíblia sendo lida, irmãos, para a glória de Deus. Provérbios 17, versículo 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Aquele que ouve o pecado e guarda, e retém, e protege, e cuida, encobre o pecado do seu irmão. Aquele que viu o pecado do irmão e encobriu. A Bíblia diz, Salomão diz, adquire amor, mas o que traz o assunto à baila, ele causa problemas entre os irmãos, separa os maiores amigos. Não jogue lenha na fogueira. Daqui a pouquinho, daqui a 1 hora, eu vou estar numa comissão de nomeações, escolha dos oficiais, dos líderes da igreja, para o próximo ano aqui. Alguns anos atrás, estavam num estado desse que a gente trabalhou. Em uma igreja, nós fizemos uma comissão de nomeações. Tem um momento que nós vamos fazer avaliações de nomes. E aí solicitamos que aquele que será avaliado, ele saia para que dê liberdade. As pessoas fazem observações para aquela função, se a pessoa está habilitada para essa função. E o irmão fez uns questionamentos com relação ao outro irmão, para o cargo de chefe dos diáconos. E as observações foram pertinentes para a função. As observações dele foram muito pertinentes. Mas o irmão está lá fora. Quando foi avaliar um outro irmão, esse irmão que saiu para ser avaliado, no meio do caminho encontrou o irmão que estava lá sendo avaliado. E na passagem ele disse, quase que você ia ser o chefe dos diáconos. Mas o irmão fulano de tal te detonou na hora. Já pensou, irmãos? Quando eu visitei esse irmão, já tinha passado quase 20 anos, e esse irmão continuava inimigo do outro. Quase 20 anos depois, eu fui visitar esse irmão. Estava ofendido por isso. Não jogue lenha na fogueira. Existem erros, nossos irmãos, que você não precisa revelar. Você não precisa falar sobre isso. Quer ver outro texto aqui? Provérbios 6. Opa, vamos adiantar que eu não quero extrapolar demais esse tempo aqui, né? Provérbios 6. Vamos ser mais rápido agora aqui para frente. Provérbios 16, ou Provérbios 6, verso 16. 6 coisas o Senhor aborrece. Você conhece esse, né? 6 coisas o Senhor aborrece. E a sétima coisa, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. 3. 4. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. A 6. Testemunha falsa que profere mentiras. E a 7. Que a alma do Senhor abomina, o que semeia contenda entre os irmãos.
Por favor, irmãos, não jogue lenha na fogueira. Existem coisas que não precisam ser reveladas, não precisam. Provérbios 26, verso 20. O que eu estou dizendo aqui é o quê? Que você não deve deixar o pecado continuar prosperando. Não. Você deve falar com o irmão. Jesus disse que era assim. Você vê teu irmão no pecado? Se o irmão pecar, vai até ele, entre ti e ele somente. Nós tratamos desse assunto a última vez que nós falamos aqui. É entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, você ganhou teu irmão. Não jogue lenha na fogueira, não. Não vai espalhar para os outros. Fale com ele. Se ele não te ouvir, aí você pega mais um irmão e vai com ele. Para salvar o irmão. Esse é o contexto. Provérbios 26, verso 20. Sem lenha, é esse texto que deu origem ao título, né? Não jogue lenha na fogueira, né? Sem lenha, o fogo se apaga. Não havendo maldizente, cessa a contenda. Se não tem alguém para espalhar a mentira, cessa. Acaba a contenda. Não tem contenda. Não jogue lenha na fogueira. Provérbios 12. Provérbios 12. Versículo 6. As palavras do perverso são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Verso 20 agora, capítulo de 12, ainda verso 20. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Em vez de jogar lenha na fogueira, aconselhe a paz. Seja conhecido como um pacificador e não como aquele que alimenta a contenda. A fulano de tal disse isso aqui para mim. Mas por que ele disse isso? Será que foi isso mesmo que ele disse? Irmãos, eu estou falando a você de experiência própria, né? É assim que eu faço. Ah, mas ele me tratou mal. Como foi que ele tratou mal? Ele falou dessa maneira. Mas foi isso mesmo que ele falou? Foi com essas palavras? Não foi com essas palavras. Você viu ele falar? Ou foi alguém que te disse? Observe que eu estou começando a fazer um contraponto, né? Eu estou buscando a pacificação. Em geral, meu coração, antes de conhecer essa verdade de Deus, como é que meu coração fazia? Como é que eu fazia? Não diga. Bem que eu imaginava. A cara dele não nega. Não havendo maldizente, cessa, né? A contenda. E a alegria no coração daqueles que aconselham a paz. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 2, na página 57, ela diz assim: não faleis mal de homem algum, não ouçais mal de nenhum homem. Claro, sentido genérico, homem e mulher, né? Se não houver ouvintes, não haverá faladores do mal. Se não tiver alguém para ouvir o mexerico, a fofoca, não vai existir faladores do mal. Se alguém falar mal de alguém, né, em vossa presença, atalhai-o, corte-o na raiz. Recusai ouvi-lo. Nossa. Recusai ouvi-lo. O sábio Sócrates estava lendo um livro, um rapaz o procurou e disse: mestre, eu tenho algo muito importante para te contar. É sobre alguém. Sócrates tirou os olhos do livro, né, que estava lendo, e fez uma pergunta. Disse: o que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras? O jovem disse: 3 peneiras? Ele disse: sim, 3 peneiras. A primeira peneira é a verdade. Você tem que passar na peneira da verdade. O que você vai me contar de alguém é um fato? Realmente aconteceu? Você viu acontecer? É verdade? Ou você apenas ouviu falar? Você tem certeza que é verdade? Se você não tem certeza, olha, meu tempo aqui já foi. Deixa eu concluir. Se você não tem certeza,
da veracidade, você vai dizer, é melhor morrer aqui mesmo, disse Sócrates. Mas se passar pela primeira peneira, a da verdade, realmente é verdade, você tem que passar pela segunda verdade, ou segunda peneira, a peneira da bondade. O que você vai contar é uma coisa boa, vai ser bom para a pessoa de quem você vai contar, é uma coisa boa sobre essa pessoa, vai ajudar a construir o caminho dessa pessoa, ou vai destruir essa pessoa, a sua imagem, a sua fama, a sua reputação. O que você vai me contar é para a bondade ou para a destruição? Se o que você vai me contar é verdade, primeira peneira, se o que você vai me contar é bom, peneira da bondade, aí você tem que passar pela terceira peneira. E qual é a terceira peneira? É a da necessidade. Convém contar. Eu tenho realmente necessidade de contar isso aí, que eu soube, que eu ouvi. Por que eu preciso contar? Tem alguma necessidade de contar? Talvez não tenha necessidade, então não precisa contar. E Sócrates disse, se passou, o que você vai me contar, passou pelas três peneiras, conte. E todos vamos nos beneficiar. Mas se não passou pelas peneiras, enterre tudo. Não precisa dizer nada. Eu quero concluir com 4 versículos. 4 versículos. 3 peneiras, né? Peneira da verdade. Isto é verdade mesmo? É fato mesmo? Eu tenho certeza que é. Estarei agindo bem ao fazê-lo, ao contar? Preciso realmente contar? 4 versículos. Êxodo, capítulo, os últimos 4 versículos. Êxodo 4, só vou ler, né? Êxodo 23. Versos 1 e 2. Não espalharás notícias falsas, nem, olha, na forma de mandamento, tá vendo? Na forma de mandamento. Não darás mão ao ímpio para serem testemunhas maldosa. Não seguirás a multidão para fazer mal, para fazeres mal. Nem deporás numa demanda inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Não se junte a grupos para falar mal de pessoas, de alguém. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10. São advertências do Senhor para nós, cidadãos do céu, cidadãos do reino dos céus. 3:10. Pois, disse Pedro, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Que amar a vida, viver dias felizes, refreie a língua. Não fale dolosamente. Mateus 12, penúltimo. (36 e 37). Digo-vos, palavra do Senhor, né? Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela, da palavra frívola, darão conta no dia do juízo. Olha o que Jesus diz. Continua, porque pelas tuas palavras serás justificado. Serás justificado. E pelas tuas palavras serás condenado. Irmãos, a importância desse tema. Da palavra, né? Pelas tuas palavras serás justificado, mas pelas tuas palavras serás condenado. E o último versículo, Provérbios 8. Eu não sei se tenho a impressão que nós já lemos esse aqui, mas eu quero ler. Deixa por último aqui para a gente fechar. 8, verso 7. É esse mesmo, já lemos aqui mesmo, né?
porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas coisa alguma, nenhuma coisa torta e nem perversa. Que o Senhor Jesus nos ajude a refrear a língua, irmãos, esse músculo quase que independente, né? Quase que independente. Que nos ajude a refrear a língua, para que sejamos, como diz o apóstolo Tiago, né? Cidadãos, varões perfeitos, homens e mulheres perfeitos, cidadãos dos céus. Deus nos abençoe para tanto. Amém. Eita, pastor Flávio, pense no chicote, menino. Todos nós, né? Em todos nós. Pense na surra, menino. Você sabe, pastor, isso que o senhor falou hoje é muito relevante, cara. Mas é muito relevante. Nosso bondoso Deus e Pai, louvamos o teu santo nome pelo encontro desta manhã, pelas coisas que o Senhor nos disse através da tua palavra, pelos teus ensinamentos, pelas coisas que aconteceram, pelas conversas, pelos diálogos que aconteceram aqui nesta manhã, pela verbalização do amor entre irmãos, entre esposos. Te louvamos porque o Senhor nos disse que nós podemos usar o dom da fala, a capacidade de falar, usar a língua para abençoar. É verdade também que a tua palavra nos mostrou, nos corrigiu, nos confrontou com nossa realidade. Quantas vezes nós falamos demais, nem sempre falamos aquilo que é verdade. Às vezes compartilhamos coisas na internet, coisas que não temos certeza que é verdade. Às vezes compartilhamos histórias que servem exclusivamente para denegrir pessoas, para assassinar reputações. Nesse tempo, ó Deus, das redes sociais e, em consequência, das chamadas fake news, talvez nós não estejamos atentos a essa realidade. E nesta manhã, a tua palavra nos mostrou que precisamos cuidar de refrear a língua, de pensar no que dizer, comparar todas as coisas, não jogar lenha na fogueira, ter um espírito pacificador, mas, acima de tudo, o Senhor nos disse nessa manhã, nessa reunião, que precisamos usar para o bem a capacidade, o dom de falar, de articular frases ditas pela língua ou apenas escritas. Podemos usar isto aí para o bem, para a glorificação do teu nome, para o avanço do teu reino, para o crescimento da tua obra, para o acúmulo de almas para o reino dos céus. Que o Senhor nos use poderosamente, Senhor, como tem usado até aqui. Que o Senhor não desista de nós, continue a falar-nos aquilo que precisamos, talvez não queiramos ouvir, mas que precisamos escutar. Que o Senhor continue a nos confrontar com as tuas verdades e que o Espírito Santo nos dê a sensibilidade, a humildade para reconhecer a tua voz, seguir os teus caminhos, fazer a tua vontade, nos tornarmos cidadãos do reino dos céus perfeitos, como diz o apóstolo Tiago, e tudo isso seja não para a glória pessoal de cada um de nós, mas para a honra e glória do teu santo nome. Dá-nos um dia de bênçãos, que as coisas aprendidas aqui possam ser colocadas em prática durante todo esse dia. Amanhã é outra história, mas hoje que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo que o Senhor nos ensinou. São as bênçãos que pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém.